Capítulo 5. Recondicione o corpo a uma nova mente. Neste capítulo, vamos discutir como executar uma técnica de respiração que uso antes de muitas de nossas meditações. Vou explicar em detalhes aqui, porque entender como isso funciona é vital para a capacidade de realmente mudar a energia e libertar o corpo do passado. Como você vai ver, o uso apropriado da respiração é uma das chaves para se tornar sobrenatural. Para ter todos os benefícios dessa técnica, seu conhecimento sobre o que está fazendo e por que está fazendo serve de base para a experiência e facilita o como fazer, sem mencionar que torna a técnica mais efetiva. Quando você entender a fisiologia dessa respiração em particular, quando conseguir atribuir significado à atividade, colocar mais intenção, executar de maneira correta e sentir todos os benefícios de usá-la para tirar a mente do corpo e então recondicioná-la a uma nova mente. Antes de começarmos, quero rever o círculo de pensamento, sentimentos que discutimos no capítulo 2, porque os conceitos estão no centro da meditação deste capítulo. Como você deve lembrar, pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos, e esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando. Os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento, esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. Como emoções são um registro de experiências passadas, se você não consegue pensar mais do que sente, o círculo de pensamento-sentimento mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna a mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência de vida que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com o pensamento. Quando você é pego no círculo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência. Digamos que você teve algumas experiências de vida difíceis que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo, a amargura, a frustração e o ressentimento provocados por ela. Cada vez que você tem uma experiência em seu ambiente externo que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes, a experiência age como um gatilho e você sente as mesmas emoções que sentiu na época do primeiro acontecimento. Uma vez que sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás, quando o evento ocorreu pela primeira vez, é bem possível que se comporte da mesma maneira que se comportou naquela época, porque as emoções estão orientando seus pensamentos e comportamentos conscientes e inconscientes. As emoções se tornaram tão familiares que você acredita que sejam quem você é. Quando chega aos 30 e poucos anos, se você continua pensando, agindo e sentindo do mesmo jeito, sem mudar nada, a maior parte de quem é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, reações emocionais reflexivas, hábitos e comportamentos inconscientes, crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina familiar. Na verdade, 95% de quem somos quando adultos ficou tão habituado pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente, e o corpo, não a mente consciente, comanda o espetáculo.
Isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente. O restante 95% são um programa corpo-mente subconsciente. A fim de criar alguma coisa significativamente diferente em nossas vidas, temos que encontrar uma forma de retirar a mente do corpo e modificar nosso estado de ser. O que é exatamente o que a meditação que vou ensinar no fim deste capítulo é planejada para fazer. Como a energia é armazenada no corpo? Agora vamos ver como o círculo pensamento-sentimento funciona em relação aos centros de energia do corpo, especialmente os 3 primeiros, aqueles de sobrevivência, onde eles causam mais problemas. Isso acontece porque os pensamentos e sentimentos da maioria das pessoas ativam esses centros de energia. Como você deve lembrar no capítulo anterior, cada um dos centros de energia do corpo tem energia, informação, glândulas, hormônios, química e neurocircuitaria próprios e mini-cérebro ou mente individual. Cada um tem mente própria. Os mini-cérebros são programados no corpo para operar de maneira subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Cada centro tem a própria energia e nível correspondente de consciência, e cada um é associado a emoções específicas correspondentes. Digamos que você tem um pensamento tipo, meu chefe é injusto. A figura 5.1 mostra como esse pensamento aciona uma rede neurológica em seu cérebro. Depois você tem outro pensamento, eu ganho mal, e aciona uma segunda rede neurológica. Aí pensa, estou sobrecarregado, e se agita de vez. Como a mente é o cérebro em ação, se você continua com mais pensamentos na mesma linha e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto, em uma sequência, padrão e combinação específicos, produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você mesmo no lobo frontal. É nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais que o ambiente externo. Nesse caso, você se vê como uma pessoa zangada, se aceita, acredita em e se rende a uma ideia, conceito ou imagem sem nenhuma análise, os neurotransmissores, mensageiros químicos que enviam informação entre os neurônios do cérebro que produzem esse nível de mente. Começam a influenciar neuropeptídeos, mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Os neuropeptídeos sinalizam os centros hormonais, acionando nesse caso as glândulas adrenais no terceiro centro de energia. Quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios, você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia, contendo a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para sentir como já estou me sentindo. Mande-me outro motivo para sentir raiva. Quando esse centro é ativado, produz uma frequência específica que transmite uma mensagem particular. O cérebro monitora seu estado químico e, no momento em que você sentir raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente. Meu chefe é um canalha, eu deveria me demitir, que motorista idiota. Meu colega de trabalho roubou minha ideia. Estou certo e todo mundo está errado. O cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira muitas e muitas vezes. E se você aciona esses circuitos em número suficiente, continua produzindo o mesmo nível de mente. Isso reafirma sua identidade com a mesma imagem em seu cérebro frontal. Então, o cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropeptídeos, que então sinalizam os mesmos hormônios do terceiro centro de energia
e você começa a se sentir ainda mais raivoso e frustrado, o que o influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. O ciclo pode se manter por décadas, seja justificado ou não o que você pensa, e a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão, raiva nesse caso, e condiciona emocionalmente o corpo no passado. O corpo se torna a mente de raiva. Assim, a raiva não está mais na mente do seu cérebro, os 5% de pensamento consciente. Em vez disso, a emoção da raiva fica armazenada como energia no corpo-mente, os 95% da mente subconsciente. Por ser subconsciente, você não está ciente do que está fazendo, mas é exatamente isso que acontece. Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente, fica armazenada como energia no corpo, presa no terceiro centro, o plexo solar. A energia armazenada produz um efeito biológico, nesse caso pode ser fadiga adrenal, problemas digestivos, dificuldades renais ou um sistema imunológico enfraquecido, sem mencionar efeitos psicológicos, como temperamento explosivo, impaciência, frustração ou intolerância. Ao longo dos anos, você segue produzindo os mesmos pensamentos que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido. E continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente de raiva. Assim, uma quantidade enorme de sua energia criativa é armazenada no terceiro centro de energia do corpo como raiva, amargura, frustração, intolerância, impaciência, controle ou ódio. E se, em vez de sentir raiva, você começa a ter pensamentos que o fazem se sentir vitimizado ou culpado? A vida é muito difícil. Sou um mau pai. Não devia ter sido tão rude. Será que fiz alguma coisa errada? Se você der uma olhada na figura 5.2, vai ver que acontece a mesma coisa. Esses pensamentos acionam diferentes redes de neurônios em seu cérebro. Você dispara e conecta um número suficiente dessas redes, produz um nível diferente de mente e o cérebro cria a imagem interna de você mesmo que reafirma sua identidade, nesse caso, uma pessoa culpada. Você começa a pensar: Deus vai me punir, ninguém me ama, não valho nada. Quando você aceita, acredita e se rende a pensamentos culpados, sem nenhuma análise, os neurotransmissores que ativam redes neurais no cérebro influenciam uma mistura diferente de neuropeptídeos, que combina com os pensamentos de culpa. Esses neuropeptídeos sinalizam o centro hormonal, nesse caso, o segundo centro. Com o tempo, à medida que você recria o mesmo círculo de pensamento-sentimento, começa a armazenar sua energia no segundo centro no corpo. Isso começa a produzir um efeito biológico. Como você sente culpa no intestino, pode começar a sentir náusea, enjoo ou dor nessa região, além de emoções como sofrimento, infelicidade ou até tristeza. Se você continua se sentindo culpado, com o tempo, tem mais pensamentos culpados que disparam e conectam mais neurônios, que sinalizam mais neuropeptídeos, que causam a liberação de mais hormônios no segundo centro. Enquanto isso acontece, você continua condicionando o corpo a se tornar a mente de culpa e sofrimento e armazena cada vez mais energia como emoção no segundo centro. Também continua transmitindo uma assinatura energética específica, contendo informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do seu corpo. Agora, digamos que você comece a ter um conjunto de pensamentos totalmente diferentes. O que acontece se você tiver fantasias sexuais com alguém? Você vai acionar uma rede diferente de neurônios em seu cérebro e produzir um nível diferente de mente. Como antes,
Se você tiver um número suficiente dessas redes disparadas e conectadas, terá uma representação interna diferente no lobo frontal do cérebro. Quando o pensamento ou a imagem ao qual você presta atenção se tornar mais real que seu mundo exterior, o pensamento literalmente se tornará a experiência. E o produto final dessa experiência será sentimento correspondente. O resultado é que seu corpo fica excitado. Aquele centro é ativado com uma energia específica que transmite uma energia contendo uma mensagem ou intenção específica, que aciona o plexo individual de neurônios naquele centro para produzir uma mente específica que sinaliza os genes nas glândulas correspondentes para produzir substâncias químicas e hormônios correspondentes aos pensamentos. Você então fica convencido de que é o garanhão ou a gata do universo. Se aceita, acredita e se rende ao pensamento ou à imagem de si mesma sem nenhuma análise. Os neurotransmissores no cérebro começam a influenciar uma mistura de neuropeptídeos no cérebro límbico. Eles vão sinalizar os hormônios no primeiro centro de energia, programando o sistema nervoso autônomo para preparar aquele centro para ser ativado. Acredito que você conheça bem os efeitos biológicos que vêm a seguir. As reações biológicas vão fazer você continuar se sentindo de certa maneira, e você vai ter mais pensamentos correspondentes a esse sentimento. Você armazena energia no primeiro centro e transmite uma assinatura vibracional contendo uma mensagem específica desse centro para o campo de energia do seu corpo. Seu cérebro monitora como você se sente e você gera ainda mais pensamentos correspondentes e o ciclo continua. É assim que o corpo responde à mente e no fim se torna a mente. Agora você entende como seus pensamentos condicionam o corpo e se tornar a mente de qualquer emoção que você experimente e como você armazena mais energia no centro de energia correspondente à emoção quando isso acontece. O centro onde a maior parte da energia fica armazenada é aquele associado às emoções que você experimenta repetidamente. Se você é excessivamente luxurioso, sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável, sua energia está retida no primeiro centro. Se experimenta um excesso de culpa, tristeza, medo, depressão, vergonha, autodepreciação, baixa autoestima, sofrimento e dor, sua energia fica retida no segundo centro. Se tem problemas com raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento ou vaidade, sua energia está retida no terceiro centro. Espero que agora você já tenha feito a meditação da bênção do centro de energia e começado a sentir como a energia em cada centro pode evoluir para o centro seguinte, aumentando de frequência à medida que ascende. Com o tempo, o corpo se torna a mente daquela emoção, e quando essa energia, como emoção, é armazenada, ou mais precisamente quando fica presa, em um ou mais dos centros inferiores de energia, o corpo fica literalmente no passado. Isso significa que você não tem mais energia disponível para criar um novo destino. Quando isso acontece, seu corpo se torna mais matéria e menos energia, porque, como você leu, os primeiros 3 centros, baseados em emoções de sobrevivência, encolhem o campo vital de energia que cerca seu corpo. Quero deixar claro que não estou dizendo que você não deve fazer sexo, nem desfrutar da comida, nem mesmo ficar estressado. Estou dizendo que, quando você está desequilibrado, é porque os 3 primeiros centros estão desequilibrados. Imagine se os 3 centros de sobrevivência fossem superestimulados ao mesmo tempo. Você pode ver com facilidade como a energia do seu corpo diminuiria com o passar do tempo. Quando isso acontece, não sobra muita energia para crescimento, reparo, cura, criação, nem mesmo para reparar o equilíbrio.
Da mesma maneira, muita gente que se sente desequilibrada pode se retrair e limitar a quantidade de alimento que consome. Digerindo menos alimento, o corpo tem menos energia para se equilibrar. Essas pessoas também podem se abster de sexo por um tempo para permitir ao corpo se restaurar. Durante esse retraimento, também se afastarão do estímulo constante que normalmente recebem do ambiente, inclusive dos amigos, filhos, colegas de trabalho, compromissos e agenda, emprego, computador, casa e celular. Isso ajuda o corpo a deixar de reagir, consciente ou inconscientemente, a todos esses elementos familiares no mundo externo que elas associam a pensamentos e lembranças emocionais do passado. A técnica de respiração que vou ensinar oferece um meio de liberar a energia presa e armazenada nos 3 primeiros centros, de forma que possa voltar a fluir para o cérebro de onde veio. Quando você usa a respiração para liberar emoções, essa energia fica disponível para propósitos maiores. Você terá mais energia para se curar, criar uma vida diferente, manifestar mais saúde ou ter uma experiência mística, para citar apenas algumas possibilidades. As emoções armazenadas no corpo como energia serão transmutadas em um tipo diferente de energia, que transmite uma mensagem diferente por meio das emoções elevadas de inspiração, liberdade, amor incondicional e gratidão. É a mesma energia, ela só está retida em seu corpo. A respiração é um meio de tirar a mente do corpo. Você vai usar o corpo como instrumento de consciência para elevar a sua energia, transformando as emoções de sobrevivência em emoções criativas. Quando liberta seu corpo das correntes do passado e libera a energia, você tem energia disponível para fazer o incomum, para alcançar o sobrenatural. O corpo como um imã. Ao olhar a figura 5.3, pense em um imã. Ímãs têm polaridade, é claro. Cada um tem um polo norte e um polo sul. Uma extremidade tem carga positiva, a outra tem carga negativa. A polaridade entre as extremidades de um ímã é o que faz produzir um campo eletromagnético. Quanto mais forte a polaridade entre os dois polos, maior o campo eletromagnético que o ímã produz. Você não pode ver esse campo eletromagnético, mas ele existe e pode ser medido. A força do campo eletromagnético de um ímã pode influenciar até a matéria. Se você pegar pequenas aparas de metal e colocá-las sobre uma folha de papel, colocar outra folha por cima e assentar um ímã, as aparas de metal vão se organizar dentro do campo magnético do ímã. O campo eletromagnético do ímã é poderoso bastante para afetar a realidade material, embora a frequência do campo esteja além de seus sentidos. É o que mostra a figura 5.4. A Terra é um ímã, e como qualquer outro ímã, tem um polo norte e um polo sul, bem como um campo eletromagnético ao redor. Embora esse campo seja invisível, todos conhecemos um meio espantoso de confirmar sua existência. O campo magnético da Terra desvia os fótons do Sol, e durante uma erupção solar ou uma ejeção de massa coronal, esse campo desvia trilhões de toneladas de fótons arremessados em direção à Terra, em um fenômeno pulsante e colorido conhecido como aurora boreal. Seu corpo também é um imã. Culturas antigas, em especial as asiáticas, sabem disso há milhares de anos. Seu polo norte é a mente e o cérebro, e seu polo sul é o corpo da base da coluna. Quando você vive dos hormônios do estresse, emoções de sobrevivência, ou quando utiliza os outros 2 centros de energia de sobrevivência em excesso, extrai energia do seu campo invisível constantemente. A energia, então, não flui mais pelo corpo, porque o corpo, em modo de sobrevivência, retira a energia do campo e a armazena especificamente nos 3 primeiros centros de energia. Isso é o que acontece quando o ciclo pensamento-sentimento, de que já falamos, é ativado.
Se isso se mantém por algum tempo, o corpo não terá carga elétrica alguma correndo por ele. Sem carga elétrica, não pode criar o campo de energia eletromagnética que normalmente o cerca. Quando isso acontece, o corpo não é mais como um ímã. É como um pedaço de metal comum, um ímã que perdeu a carga. Como você pode ver na figura 5.5, o corpo se torna mais matéria e menos energia, ou mais partícula e menos onda. É claro que, se houvesse meio de fazer a energia armazenada nos 3 primeiros centros voltar a circular, a corrente voltaria a fluir e o corpo recriaria o campo eletromagnético. A respiração faz isso, nos proporciona uma forma de retirar a mente do corpo e mover toda a energia armazenada nos 3 primeiros centros da coluna acima até o cérebro, restaurando o campo eletromagnético em torno do corpo. Quando isso acontece, podemos usar a energia para outras coisas além da sobrevivência. Vamos dar uma olhada em como o corpo físico é construído para podermos entender o que torna isso possível. Dê uma olhada na figura 5.6. Na base da coluna, você tem um osso chamado sacro, que parece um triângulo invertido com um platô no topo. Em cima dessa superfície plana fica a coluna espinhal, que se estende até o crânio. Dentro desse sistema fechado fica o sistema nervoso central, composto pelo cérebro e medula espinhal. A medula é, na verdade, uma extensão do cérebro. O crânio e a coluna espinhal protegem esse sistema muito delicado. O sistema nervoso central é um dos sistemas mais importantes do corpo, porque controla e coordena todos os outros. Sem a ajuda do sistema nervoso central, você não poderia digerir os alimentos, esvaziar a bexiga, mover o corpo e o coração não poderia bater. Você não conseguiria nem piscar sem o sistema nervoso central. Podemos pensar no sistema nervoso central como um circuito elétrico que faz funcionar a máquina do corpo. Dentro desse sistema fechado está o líquido cefalorraquidiano, filtrado do sangue no cérebro. Esse fluido banha o cérebro e a medula espinhal e é responsável pela flutuabilidade do sistema nervoso cerebral. Atua como uma almofada para proteger o cérebro e a medula espinhal de trauma e flui em vários rios e vias que transportam nutrientes e substâncias químicas para diferentes partes do sistema nervoso por todo o corpo. Por sua natureza, esse fluido age como um condutor para intensificar as descargas elétricas no sistema nervoso. Agora vamos voltar ao sacro. Cada vez que você inspira, o osso sacro flexiona ligeiramente para trás. E cada vez que você expira, ele flexiona um pouquinho para frente. O movimento é extremamente sutil. Sutil demais para você perceber mesmo que tente, mas acontece. Ao mesmo tempo que você inspira, as suturas do crânio, as articulações entre as placas individuais do crânio, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça e dão ao crânio um grau de flexibilidade, se abrem ligeiramente e voltam a se fechar quando você expira. Aqui também o movimento é extremamente sutil, você não consegue senti-lo. O movimento do sacro para frente e para trás, quando você respira lentamente, bem como o abrir e fechar das suturas do crânio, propagam uma onda do fluido dentro desse sistema fechado e bombeiam o líquido cefalorraquidiano lentamente, coluna acima até o cérebro, passando por 4 câmaras chamadas aquedutos ou ventrículos cerebrais. Se você marcasse uma molécula do líquido cefalorraquidiano e a seguisse da base da coluna até o cérebro, depois de volta ao sacro, veria que ela leva 12 horas para fazer o circuito completo. Em resumo, você enxágua o cérebro 2 vezes por dia. Veja a figura 5.7 para entender como é.
Pense no que aconteceria se você contraísse os músculos intrínsecos do períneo, o assoalho pélvico, os mesmos músculos que usa no sexo e na excreção, e os travasse depois, com eles ainda travados, contraísse os músculos da região inferior do abdômen e os travasse, e depois fizesse o mesmo com os músculos da parte superior do abdômen. Se continuasse contraindo e travando os músculos nos 3 primeiros centros de energia pela contração dos músculos do core, o fluido do sistema nervoso central se moveria para cima, como mostra a figura 5.8. Você estaria movendo o fluido do cérebro espinhal em seu sistema nervoso central, coluna acima. Cada vez que contraísse os músculos desses centros, o fluido seria empurrado para cima. Agora, imagina se você colocar sua atenção no topo da cabeça. Onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Portanto, se colocasse a atenção no topo da cabeça, este se tornaria o alvo para a energia em movimento. Agora, pense em inspirar pelo nariz uma vez, em ritmo lento e regular, e ao mesmo tempo contrair e manter contraídos os músculos do períneo, depois os da região inferior do abdômen e então os do abdômen superior. O tempo todo acompanhando a respiração coluna acima, através do peito, garganta e cérebro até o topo da cabeça. Imagine-se, ao chegar ao topo da cabeça, você prendesse a respiração e continuasse contraindo. Você estaria empurrando o líquido céfalo-raquidiano para cima, em direção ao cérebro. Isso é importante porque o líquido cérebro-espinhal é composto de proteínas e sais em solução. E no momento em que proteínas e sais se dissolvem em solução, ficam carregados. Se você pega uma molécula carregada e a acelera, como faria se empurrasse a molécula coluna acima, cria um campo de indutância. Um campo de indutância é um campo invisível de energia eletromagnética que se move em movimento circular na direção em que as moléculas carregadas se movem. Quanto mais carregadas as moléculas que você acelera, maior e mais poderoso o campo de indutância. Dê uma olhada na figura 5.9 para ver como é um campo de indutância. Pense na medula espinhal como um cabo de fibra óptica que funciona como uma via de mão dupla, comunicando simultaneamente informação do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. A cada segundo, informação importante é enviada do cérebro para o corpo, como o desejo de atravessar a rua ou coçar uma área irritada. No mesmo instante, muita informação do corpo é transportada pela medula espinhal em direção ao cérebro, como o conhecimento da localização do corpo no espaço ou o sinal de que você está com fome. Quando você acelera as moléculas carregadas coluna acima, o campo de indutância resultante reverte a corrente de informação fluindo do cérebro para o corpo e extrai energia dos 3 centros inferiores para levá-la coluna acima até o cérebro. Dê uma olhada na figura 5.10a para ver como isso funciona. Agora existe uma corrente, como um ímã, percorrendo seu corpo e sistema nervoso central. E o resultado é que o mesmo tipo de campo eletromagnético de energia que cerca um ímã cerca um corpo, como você pode ver na figura 5.10b. O campo de energia eletromagnética que você criou é um campo tridimensional. Quando ela se move, a energia cria um campo de torção ou um campo toro. Aliás, a forma desse campo eletromagnético é um padrão conhecido no universo. Aparece tanto na forma de uma maçã, quanto na forma de um buraco negro em uma galáxia distante. Ver figura 5.11.
Agora você entende que ao executar essa técnica de respiração, você começa a movimentar de modo muito significativo toda a energia armazenada. Se fizer essa técnica corretamente, por vezes suficientes, vai acordar um dragão adormecido em você.